Oi, gente, bem-vindos a mais um Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado, ele que é professor formado pela Universidade Federal do Ceará, no curso de música, que é o Renato. Ele vai se apresentar para vocês. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Renato Silveira, eu sou do município de Morrinhos e, como a Carla falou, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará no curso de música, na turma do ano passado, 2019.2. E como vocês já puderam ler, né, no nosso episódio, hoje, o nosso programa Trocando Ideias, a gente vai conversar um pouco com o Renato, que ele é professor, como eu já havia falado, formado pelo curso de licenciatura em música, e o tema de hoje é Educação Musical de Morrinho, Ceará. Esse tema ele foi trabalhado por ele no TCC e a gente vai dialogar um pouco sobre as motivações que levaram o Renato a escrever sobre esse assunto e como foi o seu processo de aprofundamento do tema que ele escolheu. Então, Renato, conte pra gente como foi que surgiu a sua ligação com esse tema. Bom, primeiramente a gente tem que voltar lá no ano de 1997, quando eu tive meu primeiro contato com a música. Meu primeiro contato com a música veio do meu pai. Eu sou de uma família também muito musical. A minha avó cantava, reunia em rodas de família, cantava. Meu pai tocava muito. E durante muito tempo, o meu pai, ele sustentou a família, a nossa família, com serestas. Ele tinha um tecladinho, aí tinha uma caixa de som. Naquela época era tudo muito precário, mas ele tinha um talento muito grande, ele conseguia cativar muita gente. Então, ele era muito, 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 muito mesmo, procurado para fazer os eventos que a gente faz hoje. Antigamente não tinha muitos, então eles faziam muito evento fora, Tianguá, Sobral. Então, durante muito tempo, ele sustentou a família nesse ramo da música. Então, pronto, aí ele levava a gente, levava os filhos, né, eu era muito pequeno, levava os filhos para ajudar, para ficar vendo. Aí a gente acabou se envolvendo no meio. Então eu comecei a ver o meu pai tocando e eu comecei a me interessar muito pela música. Aí, lá por volta de 1999, ele já estava cansado, aí tinha arranjado outro emprego, tal, e tudo, e deixou a música. Ele pegou o teclado dele, na época era um PSR 510 da Yamaha, era um teclado muito bom na época, e me deu. Ele me deu, e eu me apossei dele, ele me deu muitas revistas, muitos livros, muitas coisas, então pronto. Aí esse foi o ponto de partida para o meu ingresso com a música. E durante todo esse tempo, de 1997 até 2016, na época que eu entrei na UFC, eu me corri pela música de maneira autodidata, como muitos alunos. Nós somos aqui de Morrinhos, nós somos um município pobre e a gente não tem condição de cursar. Não tem escola de música por aqui, nem perto, tinha em Sobral. Mas, e pronto, eu caí em cima dos livros, das revistas, aí pegava um amigo, pegando dicas. E até que 2015, 2014, rapaz, sabe que eu vou fazer o Enem? Vou fazer o Enem, eu soube que tinha um curso de música em Sobral, pertinho, e vou me aventurar. Aí fiz o Enem, aí, aí tirei nota, passei, me inscrevi. Foi uma luta para minha esposa poder aceitar, porque tinha acabado de nascer o nosso segundo filho, então era um recém-nascido, tinha 3 meses.
E mais assim mesmo, a gente enfrentou e foi muito feliz. Eu fui muito feliz no curso de música, eu sinto muita saudade mesmo, porque faz muito tempo que a gente não vai aí, tá com um ano, desde que a gente saiu do curso. E é isso. Aí, pronto, o que veio a motivação de eu escolher o tema? Eu sou funcionário público concursado daqui de Morrinhos e eu trabalho desde 2004. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Eu sou chefe do departamento de documentação escolar. Aí eu cuido dessa parte de formação de professores, de documentação de alunos. Então eu via que no currículo do município a gente não tinha menção ou pouca menção sobre o que tem música num ambiente escolar. E isso começou a me incomodar. Aí a gente começou a estudar nas disciplinas do professor João, e a gente via que tinha lei, que dava suporte, que era obrigado a ter e tudo, tal, tal. E eu passei a estudar mais. Sabe, rapaz, o que, que realmente a gente tem aqui em Morrinhos sobre música? Então, eu visitei as 9 escolas, a gente tem 9 escolas que dão o ensino fundamental do sexto ao nono ano. E eu comecei a fazer pesquisa já a partir do meu segundo ano, quando da disciplina de canto coral, que a gente tinha que elaborar um artigo, era o professor Léo que dava aula. Tinha que elaborar um artigo, e o meu primeiro artigo foi junto com os alunos do sexto ao nono ano, eu escolhi 100 alunos e lancei um questionário para eles, para saber se os professores ofertavam música nas aulas, se eles tinham interesse de participar. Aí eu comecei a entrar dentro das escolas e fazer um levantamento do aparato musical que a escola tinha. Se a escola tinha alguma sala, se as escolas tinham instrumentos musicais. Aí, pronto, esse foi o ponto inicial. A partir dessa, surgiu a oportunidade de eu fazer o TCC. Não, então, agora eu vou estudar qual era realmente a formação do professor. O que é que eles têm de bagagem? Se eles têm condições realmente de dar disciplina de arte. Então, pronto, aí voltei para o campo de pesquisa novamente, e agora, em vez de eu fazer com os alunos, eu fiz com os professores. No primeiro levantamento, eu já cheguei com 29 professores. Na época que eu fiz, eram 29 professores. Então, estava muito pulverizado. Imagine aí, 9 escolas, ter 29 professores de arte. Aí, a primeira detecção que a gente detectou, o ensino da arte, ele era colocado em segundo plano, ou seja, era uma disciplina para preencher carga horária dos alunos, dos professores, para preencher a carga horária dos professores. Eu sentei com o secretário, o Elício, na época, e eu, secretário, qual a possibilidade de a gente consertar essa defasagem aqui na disciplina de arte, porque está muito pulverizada em vários professores. Aí a gente conversou, não, a gente faz, Renato. Aí eu pedi a ajuda ao curso de música da UFC, a gente levou o secretário ele foi para a UFC, a gente teve uma reunião lá muito produtiva, e agora em 2020, a gente reduziu esse número de 29 professores para 14. Ainda não é o que a gente queria, a gente não é a gente queria, por quê? Porque a gente não tem ainda professor formado na área. Mas já é um primeiro passo, a gente reduziu mais da metade do quantitativo de professores, de 29 para 14. Então, você resolveu escrever sobre esse tema justamente por causa da sua vivência, né, dentro do seu Isso. trabalho. Uhum, exatamente. A gente tem uma paixão pela música, né? Que só faz música quem é apaixonado pela música. Então a gente entende muito. Existe uma frase que eu coloquei no meu, no meu TCC, que disse assim, que a música ela te qualifica como ser humano. Aí eu levo isso muito a sério. Então, bom, por que que a gente não disponibilizar a música no município? Então, assim, a administração municipal, elas foram muito receptíveis com essa área, e já no final do ano passado, eles já toparam contratar 2 professores formados em artes
que eles já estão dando aula específica de música em 3 escolas, que é a professora Juliana e o professor Franklin. Então, a gente já deu um primeiro passo para tentar mudar essa realidade. Esse seu trabalho eu achei muito importante porque evidencia mais uma vez, né, essa carência de educação musical nas escolas, principalmente nas escolas básicas. Mas me diga, Renato, o que você conseguiu perceber consultando trabalhos acadêmicos, artigos sobre o assunto, né? Isso assim, a gente começa a perceber, a gente já começa a estudar naquela disciplina do professor João, os nomes são tão grandes que a gente até esquece. A gente tem muito artigo, e a única coisa que a gente dá para tirar é que é possível sim. É muito possível ter aulas de música no ambiente escolar. No meu primeiro artigo, que eu fiz com os alunos, era a proposta que a gente tinha era de fazer o canto coral dentro da escola. E o canto coral você não precisa de muita demanda. Eu tenho um professor aqui que ele não é formado, mas ele tem muita força de vontade, que às vezes ele dá aula debaixo do cajueiro mesmo. Parece clichê uma frase dessa, mas realmente acontece. É do lado do pátio. Eu mesmo, no meu estágio 2, eu mesmo levei os alunos para fora da sala de aula, porque era insuportável o calor, e a gente teve aula de canto debaixo, assim, do lado da escola, debaixo de um pé de árvore também. Então, em todos os artigos que a gente lê, mesmo sendo situações diferentes, em localidades diferentes no Brasil afora, mas a gente tira, o que a gente pode tirar é sim que é muito possível ter música no ambiente escolar. E você fala um pouco sobre o que você descobriu, né, com você consultando artigos, teses, dissertações sobre o assunto, mas me diga o que você tirou do seu trabalho, né, do seu TCC, o que você percebeu como resultado, o que você pode concluir, né, com o seu trabalho. Isso é. O meu objetivo geral era analisar as condições da oferta do ensino de música do município de Morrinhos. Então, aí eu passei a investigar o perfil dos profissionais que ministravam a disciplina de arte. Eu fiz um levantamento do amparato musical que o município tinha, porque eu imaginava, ora, se eu tenho atividade musical acontecendo ao redor das escolas, e eu comprovei isso na minha pesquisa, por que não trazer esse aparato musical para dentro das escolas? Eu também comecei a pesquisar a infraestrutura, como eu já tinha falado, né? Em termos de espaços físicos, quais eram os materiais, instrumentos que as escolas tinham. Um grande avanço que a gente teve para ter o aparato musical dentro das escolas foi com o antigo programa Mais Educação, que ele estendia a carga horária. Então, ele dava recursos para a escola poder escolher uma área e aplicar aqueles recursos. E muitas de nossas escolas escolheram o canto. Aí, então, muitas escolas, das 9 escolas, todas elas que eu participei, todas elas têm instrumento musical. Aí tem violão, tem violino, tem flauta, tem cavaquinho, tem escola que tem bandolim, ou seja, mas esses instrumentos, eles estavam lá parados. Quando eu fui para a pesquisa, aí tudo amontoado, os violões, tudo em cima um dos outros. Então, pronto, eu disse assim, olha, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de colocar isso aqui para frente. Aí, pronto, eu fui estudando mais e mais e mais. Dos 29 professores de arte, a gente chegou à conclusão que nenhum tem formação na disciplina de arte. Aí, pronto, falando mais ainda um pouco sobre a formação dos professores, como eu disse, a disciplina de arte, a gente vê que ela era colocada como se fosse um segundo plano para, para preencher a carga horária do professor. Então, eu tinha um professor de arte que dava inglês, professor de arte de educação física, ou seja, das nove disciplinas, que é da base comum, todos eles, de todas as disciplinas, ele tinham o componente de arte incluído na sua carga horária. Certo? Então, estava muito pulverizado isso, mas a gente já conseguiu corrigir muito. Dos 11 professores que tinha, 11 era habilitado em matemática. Então, a gente não tinha aqui o foco realmente na disciplina de arte, ela estava colocada em segundo plano.
a gente começou a mudar essa realidade. E no seu trabalho eu pude perceber que com essa pesquisa você percebeu que o município tem muito a avançar, né, nessa questão da educação musical. Mas fale para a gente o que você conseguiu concluir sobre o ensino de arte nas escolas e a difusão da educação musical dentro do espaço escolar. Pois o que a gente concluiu logo de cara é que, assim, como eu já sou do município, eu já conhecia realmente, pelo menos por cima eu já conhecia. Quando eu fui para campo, aí eu realmente constatei. O quesito na formação, por exemplo, uma das grandes coisas que a gente foi falar com o professor é o que você mais desejaria que tivesse aqui na disciplina de arte, eles, formação continuada. Ou seja, dos 29 professores, 23 professores disseram que desejariam participar de formação continuada. E esse foi um dos temas que a gente acertou com o professor João e com a coordenação da música aí de Sobral, de eles darem essa formação continuada aqui em Morrinhos. Mas, por conta da pandemia, a gente não pôde colocar isso em prática, né? A música aqui em Morrinhos, ela está muito limitada. Ela está muito limitada. Nenhum dos professores ele tem assim algum aparato musical, alguma bagagem musical. Nenhum toca, nenhum sabe tocar nenhum instrumento. Nunca participaram de curso. O que mais se dava nas salas de aulas era história da música, história das artes, artes cênicas, teatro. Então, era uma disciplina que precisava mesmo de alguma sugestão, de alguma coisa que viesse de fora para poder somar com os professores. E os professores, coitados, ele recebia a disciplina de arte e não tinha o aparato poder para poder botar realmente para frente. E ainda mais no quesito música, que precisava de um talento a mais, né? Sim, com certeza. Esse seu trabalho foi muito importante também, né, para futuras pesquisas além também para a gente e que com isso, né, a música seja cada vez mais difundida e seja mais valorizada dentro do espaço escolar, que também os professores de arte, né, possam ter qualificação para ensinar música e é isso. Eu gostaria de saber, Renato, se você tem alguma dica, algum recado que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Bom, como eu falei numa dos questionamentos anteriores, gente, não desistam. É possível sim fazer música, é uma área maravilhosa. Anterior, você me perguntou sobre se essa minha pesquisa ela poderia servir de porta de entrada para novas pesquisas. E eu fiquei muito feliz quando a Terezinha, que é também do curso de música, e também é de Morrinhos, ela me procurou agora esses dias para também fazer uma pesquisa aqui no município de Morrinhos. Então, ela está com um questionário muito completo. Então, a pesquisa dela vai ser muito maior do que a que eu fiz. Então, ela vai conseguir colher muitos dados para ajudar a gente aqui a melhorar mais e mais o nosso ensino de música. Então, você que é aluno do curso de música, principalmente você que mora fora, igual eu moro fora, e tem que viajar todo dia, não desista, não desista. O curso de música é um curso sensacional, é um curso muito bom, foi um sonho mesmo. Então, e além disso, pegar esse conhecimento que a gente pegou aí na faculdade e trazer para o nosso município. É sempre importante a gente devolver para a comunidade aquilo que a gente está pegando aí na, na UFC de Sobral. Então, gente, força, a gente consegue. E é isso. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer você, Renato, por você ter aceitado o convite para participar do nosso programa Tocando Ideias e você ter contribuído muito para o nosso programa. Muito obrigada. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio.
Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Renato Silveira, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.